Pessoal, sejam muito bem-vindos ao workshop Passo a Passo para a Pós no Exterior. E hoje nós vamos falar sobre dois temas específicos: como encontrar as oportunidades, né, de pós no exterior, identificar os requisitos de admissão e como preparar uma candidatura de sucesso. Então, esses dois itens, na verdade, eles fazem parte de uma jornada, né, mais extensa, então, e mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre essa jornada, mas hoje eu quero focar especificamente nesses dois pontos, para você sair daqui já saber saber como buscar as vagas, como encontrar os requisitos, né, para essas vagas específicas e como construir uma candidatura de sucesso. Nós vamos focar, então, nesses dois, nos passos da primeira parte, aí, do mapeamento, como encontrar. Na parte do detalhamento, a gente vai dar uma olhada nos requisitos. Nós vamos pular os critérios de seleção por agora e voltar na parte 4 sobre candidatura para falar como preparar uma candidatura de sucesso. E ainda depois disso, né, teria a fase 5, após o aceite, o que é preciso fazer antes de embarcar. Mas por que que eu estou aqui, né, hoje para falar desse tema com vocês? Além de eu ter preparado a minha própria candidatura, né, para o mestrado na Holanda, lá em 2012, e conquistado essa vaga, eu também já ajudei outras pessoas também a conquistarem esse sonho. E vou compartilhar com vocês umas mensagens que eu recebi aqui recentemente. Essa candidata que está contando com o meu auxílio, né, para aplicar para várias vagas, ela recebeu a primeira resposta dela, foi uma carta de admissão numa universidade, numa das melhores universidades da Alemanha, a RWTH Aachen, e ela conseguiu uma bolsa de 2.500 euros. Além disso, durante o processo de candidatura, aí, né, a gente vai aplicar ainda para outras vagas, a gente acabou descobrindo que ela poderia utilizar uma prova de proficiência dela que já estava vencida, que a universidade, né, a turma aceitaria essa certificação mesmo vencida, e com isso, né, ela acabou economizando aí 215 dólares, que é a taxa para refazer a prova, além fora o tempo, né, de economia, que não precisou estudar para isso agora, mas enfim, então eu venho ajudando pessoas a seguirem esse caminho, assim como eu trilhei esse caminho lá atrás, em 2012. E eu sei que você provavelmente chegou aqui nesse workshop, né, através do meu Instagram, então você sabe quem eu sou. Deixa eu só abrir aqui a sala de espera, que eu vi que tem gente na sala de espera. Pronto, agora todo mundo que entrar vai poder chegar direto. Eu sei que você provavelmente chegou aqui nesse workshop, né, através do Instagram, então você, quem sabe, já me conhece aí um pouquinho, mas teve muita gente aí entrando aí nos últimos dias no grupo, então eu vou aproveitar para contar um pouquinho mais da minha história, né. Meu nome é Carolina Piccoli e todos me conhecem por Nina desde pequena, e eu me auto-intitulei nômade, né, porque desde que eu saí de casa lá com 16 anos para estudar, eu já fiz 6 mudanças internacionais e nos últimos 17 anos da minha vida, o recorde de permanência na mesma cidade, no país, foi 3 anos. Então, eu tenho mudado bastante mesmo nesses últimos tempos. Eu sou engenheira civil formada pela UFSC e durante a graduação eu fiz um ano de mobilidade acadêmica na França e depois de um tempo no mercado de trabalho, eu decidi fazer um mestrado em engenharia hidráulica aqui na Holanda, né, na TU Delft, e eu me especializei, então, em rios, portos e hidrovias, em engenharia costeira. E depois do mestrado, eu voltei para o Brasil e trabalhei por pouco mais de 2 anos lá na área, antes de me mudar para os Estados Unidos. Então, em 2017, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei 3 anos lá trabalhando como engenheira costeira e portuária, em projetos pelo mundo todo. E ano passado, em fevereiro de 2020, faz aí agora um pouco mais de um ano, eu voltei aqui para a Holanda e eu topei o desafio de assumir interinamente a posição de docente responsável por uma das disciplinas, pela disciplina de dinâmica costeira na TU Delft, por 6 meses, e agora já faz quase um ano que eu assumi uma outra posição no departamento de engenharia hidráulica também, mas na área educacional do departamento, então uma das minhas funções é parte da coordenação do programa de mestrado. E desde essa minha primeira ida, né, para o exterior, desde quando eu fui para a França, lá em 2008,
Eu venho trocando figurinhas, dando apoio para diversos amigos, conhecidos, colegas, e quem tem esse sonho de estudar no exterior, né? E com isso eu percebi que as pessoas têm alguns conceitos equivocados quanto às oportunidades de estudar fora, assim. Nós brasileiros, né, nós somos um pouco traumatizados com esse processo aí de entrada, né, no ensino superior, seja pelo vestibular, Enem, SISU, ProUni, mas a gente tem a tendência de achar, né, que se é difícil entrar numa universidade no Brasil, imagina como é isso no exterior, né? E é aí que você se engana, porque tem muitas oportunidades de estudo em nível superior fora do Brasil, e os métodos de seleção eles são completamente diferentes, eles não são baseados apenas em uma nota, né, de uma prova. O processo, né, de avaliação das candidaturas ele é bem mais holístico, eles olham aí para outros fatores, não só para uma nota em específico, né? E, além disso, a disponibilidade de vagas também é bem maior. Tem algumas universidades, por exemplo, que não tem nem limite da quantidade de alunos seguindo o programa, mas a gente vai voltar nesse ponto um pouquinho mais lá para frente. Um outro ponto, né, que eu percebo que as pessoas têm uma visão um pouco errônea quanto à pós-graduação, principalmente no exterior, é que nós estamos acostumados a associar o mestrado com a academia, né? No Brasil, o mestrado está sempre muito voltado a quem quer seguir a área acadêmica, a área de pesquisa. E em muitos outros países, né, fora do Brasil, na verdade, o sistema é um pouco diferente. A graduação, né, que no Brasil costuma ser de 5 anos, em outros países ela chega a ser normalmente ali de 3, 4 anos, e o mestrado, né, que seria a sequência após a graduação, com uma duração de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, nada mais é do que uma especialização, então uma continuidade do ensino superior, que leva o aluno, né, a aprofundar os conhecimentos, adquirir novas habilidades e mais focado no desenvolvimento da carreira, não necessariamente no desenvolvimento de pesquisa. Então, existem sim os mestrados acadêmicos, né, onde você pode focar em pesquisa, desenvolver uma dissertação junto com o orientador, mas a maioria dos programas, principalmente nas áreas tecnológicas, de engenharia, são extremamente vinculados com a indústria, né? Tem uma relação bem estreita entre a universidade, a academia e o mercado de trabalho, e, portanto, esses cursos não necessariamente são voltados a quem quer seguir a área acadêmica, mas também para quem quer trabalhar no mercado, né, na indústria. Mas vamos, então, dar início à aula, e como eu falei para vocês, nós vamos focar nesses 2 pontos, né, como encontrar as oportunidades e os requisitos, e como preparar as candidaturas. E esses 2 itens, eles fazem parte de uma jornada mais longa, né, rumo à pós-graduação no exterior, mas eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo fazer pelo menos essas coisas: encontrar as oportunidades, listar os requisitos e preparar uma candidatura. E nós vamos iniciar, então, pela parte do mapeamento. Como que eu encontro as oportunidades, né? Como eu faço para encontrar as vagas de pós-graduação no exterior? Eu diria que, antes de mais nada, na verdade, antes de você sair aí dando um Google procurando quais são as opções, eu começaria a pensar nesses 3 pontos que eu destaco aqui. Possíveis destinos, quais são os seus objetivos e quais são os programas de ensino que você gostaria de cursar, né? Então, eu iniciaria me fazendo as seguintes perguntas, né? Você já tem um país em mente? Você tem interesse em explorar alguma cultura específica? Tem preferência por qual idioma? Você prefere que o idioma do programa de ensino seja o mesmo idioma local? Por exemplo, eu estudei aqui na Holanda, né? Fiz mestrado aqui na Holanda. O mestrado era em inglês, mas a língua oficial é o holandês, né? Então, tem algumas diferenças, mas vantagens e desvantagens disso também, né? Mas isso é um papo para outro dia. Mas eu gostaria que vocês pensassem, então, um pouco nesses quesitos aí. E quem sabe, né, a sua preocupação maior pode ser a questão do financiamento dos estudos, e para isso você precisa, né, identificar quais são os países que oferecem bolsa, quais países que deixam você trabalhar durante os estudos, né, que não são todos os países que permitem que você trabalhe tendo um visto de estudante.
E também você tem que saber que em alguns países o ensino superior é gratuito, e isso vale também para estudantes internacionais. Então, se você começasse a fazer essas perguntas, colocar tudo no papel, o que realmente é importante para você, nos quesitos de destino, objetivos e programas de ensino, comece a colocar isso numa planilha, no Notion, no papel mesmo, como você preferir, e vai documentando, então, esse seu processo de decisão, né? Para algumas pessoas é muito fácil, né, fazer a escolha, porque simplesmente, quem sabe você conhece alguém que já foi, que mora fora, tem um parente, algum conhecido, e acaba, né, pendendo para escolher para um país ou outro, mas para algumas outras pessoas essa decisão precisa um pouco mais de reflexão. E falando em reflexão, sugiro que você pense nos seus objetivos pessoais e profissionais, né? Porque isso vai te ajudar a escolher, a filtrar quais são as oportunidades. Por exemplo, se você quer seguir a área acadêmica, você deve se atentar para os programas, então, que tem esse foco específico, componentes fortes na área de pesquisa. E você, como eu já falei, né, nem todos os mestrados têm esse enfoque acadêmico. Então, se você tem interesse nisso, muito cuidado na hora de selecionar, e o contrário também é verdadeiro, né? Se você quer um mestrado que te dê oportunidades, que te abra portas para o mercado de trabalho, que tenha uma conexão forte com a indústria durante o programa, selecione programas que têm isso como parte do seu currículo. Outra pergunta a se fazer é se você pretende continuar fora do Brasil depois da pós, né? Então, quem pretende continuar fora, quem sabe vale a pena buscar as oportunidades nos países onde você gostaria de trabalhar um dia, ou onde estão instaladas as empresas, né, que você gostaria de trabalhar. E também é importante saber se o país possibilita que você permaneça. Alguns países acabou ali, né, o programa de estudo, acabou o seu período do visto de estudante e você simplesmente tem que voltar para casa. Outros, né, como é o caso da Alemanha, aqui da Holanda, dos Estados Unidos e outros também, eles possibilitam que você tenha um visto de busca de emprego, então se você não conseguir se inserir no mercado de trabalho já na sequência, né, já imediatamente após o término do curso, você tem um prazo para encontrar uma vaga. E você também pode iniciar essas buscas direto, né, pelos programas de ensino, sabendo, se informando quais são as melhores instituições, e para isso você pode usar os rankings universitários como base, e é claro, né, que você tem que sempre alinhar aí as três coisas. Você tem que procurar não necessariamente só as melhores, mas aqueles que estão alinhados com os seus objetivos e nos destinos de sua preferência, caso você tenha algum. Né? Então, dado isso, né, como é que a gente vai fazer essa busca pelas oportunidades, depois de refletir aí por quais são os pontos importantes aí para você nos critérios de seleção, né? Se você já sabe qual é o país, você pode entrar nos sites oficiais do país, e tem vários que têm sites específicos para estudantes internacionais, e daqui a pouco eu vou compartilhar o browser, a gente vai dar uma olhadinha neles juntos. Mas se você não sabe qual que é o país ainda, dá uma olhadinha nos rankings universitários, e eu queria deixar aqui um chamado para você, né? Não diga que você não tem chances antes mesmo de olhar os requisitos, então não é porque é a melhor universidade do mundo que você não vai conseguir entrar. Você tem que ver quais são os requisitos, e é claro que se você não atender claramente a um deles, você não vai aplicar se você estiver fora, né? Mas você se encaixando ali nos requisitos, não deixe de aplicar para uma universidade só porque você acha que ela é areia demais para o seu caminhão, digamos assim, né? E então tem os sites, os rankings universitários, tem alguns outros sites de busca generalistas que eu vou te mostrar para vocês aqui daqui a pouco. E se o principal fator para você for a questão financeira, eu sugiro que você inicie a busca, né, pelas oportunidades de bolsa mesmo, ou por encontrar programas que não tenham tuition fee, né, que não tenham uma anuidade, uma mensalidade. Até, na verdade, eu não julgaria esse critério de sem tuition fee, né, que cursos de graça, como o primeiro critério,
porque tem cursos que, apesar de terem aí uma mensalidade alta, tem bolsas de estudos, né? Então, não eliminem também já de cara cursos que tenham um custo alto envolvido, porque, quem sabe, tem alguma oportunidade de bolsa que te assegure de fazer esse curso mesmo, o custo sendo alto, né? E também você pode tentar descobrir quais são os países, né, que aceitam trabalho mais estudo. Não são todos, então, se você acha que durante o seu mestrado e durante a sua pós você vai ter que trabalhar para complementar a renda, é interessante encontrar os países que possibilitam essa alternativa, né? E eu deixei aqui também algumas palavras para auxiliar na busca, e eu peço aqui um cuidado para vocês não se confundirem com os termos de ensino superior, porque no Brasil o que a gente chama de graduação, né, seria um undergraduate degree, o bachelor ou o BSc, e a pós-graduação, então, é o postgraduate studies, mas tem algumas universidades que separam o site por alunos undergraduate students, que seriam os alunos de graduação, e os graduate students, que são os alunos que estão procurando uma pós-graduação. E vocês também vão encontrar termos como Master, MSc, MEng, MBA e MRes, e cada tipo de... Essas nomenclaturas são, né, para tipos de mestrado diferente, e cada tipo de mestrado tem uma característica distinta, então tome cuidado na hora de buscar e tenha certeza de que aquele curso que você encontrou está realmente alinhado com os seus objetivos, né? E nós temos o costume de chamar, né, de curso de mestrado ou curso de pós-graduação. Quando você estiver fazendo a busca, se você encontrar, você tem que buscar por programs ou program, as duas grafias, né? O com sem M é a grafia do inglês americano e com o ME no final, o program é a grafia do inglês britânico, e não por course. Se você procurar por master course, você vai encontrar as disciplinas do mestrado. O curso, né, como a gente chama no Brasil, o curso de pós-graduação seria o programa. E deixei aqui também nesse slide algumas palavras que vão auxiliar vocês na busca, né, na questão dos quesitos financeiros. Então, a taxa acadêmica ou anuidade, né, que normalmente é uma tarifa anual, mas também pode ser semestral ou para o programa todo. A tuition fee nada mais é do que a mensalidade que a gente está acostumado, né, a se referir no Brasil. A application fee, algumas universidades cobram essa taxa para você fazer a aplicação, e não são todas, mas é interessante você também anotar essa informação. E quando entramos aí no assunto bolsa de estudos, auxílios, são vários os termos utilizados, né? Scholarship, grant, stipend, allowance, financial aid, loan, fellowship, e cada um deles tem as suas especificidades, né? E depois a gente vai abrir um site aqui junto e dar uma olhadinha nisso também. E uma dica que eu queria deixar aqui é que a gente pode usar, né, os tradutores para traduzir o site inteiro. Se você está vendo o site em inglês lá e quiser traduzir o site para português, tem no Google Chrome, né, tem uma extensão que você pode usar para fazer isso. Eu acho que outros browsers também devem ter. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer a pesquisa já em inglês ou já na língua aí que vocês forem estudar, porque para se familiarizar, né, com os termos, depois você vai acabar usando esses termos que você encontrou sobre informações do programa, sobre especificidades do curso, você vai acabar usando esses termos depois na hora de preparar a sua carta de motivação e o seu currículo. Então, é bem interessante que você possa, né, já fazer essa busca na língua que você vai usar depois para preparar a sua candidatura, para já adquirir esse vocabulário e começar a falar a mesma língua, né, que o pessoal da admissão, né, os recrutadores dessas oportunidades em específico. Eu vou, então, compartilhar a tela aqui com vocês. Agora a gente vai dar uma olhadinha em uns sites. Se alguém puder me avisar aí no chat se vocês estão vendo a apresentação ou o site, eu agradeço.
estão vendo o site, obrigada. Então, eu separei aqui alguns sites dos países, né, em específico, como eu falei para vocês, esse aqui é o Education USA, que é o site dos Estados Unidos, e vocês podem ver aqui que tem os 5 passos para estudar. Primeiro, buscar as suas opções, as opções de financiamento, fazer o application, e aqui vocês podem ver que a parte de auxílio financeiro, eles chamam de Financial Aid. Então, esse é o site dos Estados Unidos. Eu vou passar rapidamente, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esses links, só me mandem uma mensagem lembrando que eu mando para vocês. Mas eu tenho aqui vários países e a gente vai dar uma olhadinha nas diferenças entre eles. Esse site aqui é o Study UK, então, para o Reino Unido. E a mesma coisa, o mesmo princípio, né? Você pode escolher aqui uma universidade, encontrar quais são os programas, e a parte de financiamento eles chamam de scholarships and funding. O site oficial da Itália, o Study in Italy, já a parte financeira eles identificam aqui como grants, e também tem a parte de planejamento dos estudos, né? Fazendo aqui a busca das opções, você pode pesquisar por disciplinas, você pode pesquisar por cursos que são, por exemplo, oferecidos em inglês na Itália, né? Outros sites específicos, né, de países, o Campus France, eles têm o site em português, é extremamente completo, com todas as informações aí, né, tem bastante informação que eles compartilham no Instagram também, então se você tem interesse de ir para a França, eu sugiro que deem uma acompanhada no Campus France, e a candidatura para as oportunidades na França, na verdade, é feita através desse site. Várias instituições francesas usam esse site para as candidaturas. Na Holanda, nós temos o Study in Holland, e mesma coisa, tem todas as informações de como aplicar, encontrar os programas que são ensinados em inglês, e encontrar as opções de financiamento, que aqui eles chamam de scholarship. A Alemanha tem o Study in Germany. Normalmente, se você jogar no Google lá, Study in país tal, dá uma certificada, porque tem vários sites disponíveis, mas normalmente já vem primeiro o site oficial, né? E é sempre bom dar uma olhada, né? Se tem aí o logo do Ministério da Educação, alguma coisa assim, né? Para ter certeza de que você está olhando o site oficial. E aqui também eles dão os 5 passos para estudar na Alemanha, os planejamentos, né, para fazer o planejamento, então tem toda a parte de encontrar o programa e universidade, quais são os requisitos, financing scholarships, para saber a questão financeira, né, de como viabilizar esse estudo. E na Alemanha, além desse site do Study in Germany, tem o DAAD Brasil, o site do DAAD Brasil, é um serviço alemão de intercâmbio acadêmico, ele também é um site oficial do governo, e ele tem informações completíssimas sobre estudar na Alemanha, quais são as ofertas de estudo, planejar os estudos, para quem tem mais interesse na área acadêmica, né, planejar também pesquisa na Alemanha. Então, o site do DAAD é realmente muito completo, e eles também estão agora no Instagram, então vale a pena dar uma acompanhada. Eu vou passar aqui rapidamente só o Education in Ireland, é o site da Irlanda, Study Australia, da Austrália, e do Canadá, que tem informação tanto em francês, né, quanto em inglês. E esse é o site da Nova Zelândia, Think New, que tem todas as informações sobre ensino superior na Nova Zelândia. Se você está em dúvida ainda, né, na questão do país, mas já sabe que você quer vir para a Europa, o site que eu recomendo é o site Study in Europe, que é da Comissão Europeia, e aqui também tem todas as informações, né, de como fazer o seu planejamento, planejar os seus estudos, como funciona o sistema de educação superior na Europa, como escolher e aplicar para os programas, enfim, e dali para frente, né, como conseguir scholarships e como pagar, visto e acomodações e tudo mais. Então, é um site bem completo que tem todas as informações sobre todos os países. E o que eu comentei com vocês é que daria aqui para usar o Google Translate para
traduzir a página, mas eu realmente recomendo que vocês façam essa pesquisa já em inglês para se familiarizar com o vocabulário e já entender aí melhor, enfim, até praticar, né? Porque provavelmente vocês vão ter que também fazer a prova de proficiência, já é uma forma de praticar. E se você, como eu falei, não escolheu o país ainda, eu recomendo que você comece suas buscas dando uma olhadinha nos rankings universitários. Então, vamos pular aqui a parte dos países. E existem vários rankings, tá? Eu vou mostrar 2 deles aqui que eu acho bem interessantes. Esse aqui é o do Times Higher Education, e eles têm rankings by subjects, que é por áreas de atuação, né? Que eu acho bem interessante você verificar por área, que varia bastante, né? As universidades têm uma diferença bastante grande aí entre a qualidade, né, das áreas. Então, vai lá direto no Ranking by Subject e dá uma olhadinha. Eu vou olhar aqui no caso da Engenharia e Tecnologia. Esse ranking é o ranking atualizado de 2021 e tem algumas informações importantes que, na verdade, relevantes, assim, que ajudam a gente a ter uma ideia também. Tem aqui o percentual de estudantes internacionais, então isso também te dá uma ideia de quanto aberta, né, essa instituição é para estudantes de fora. Você pode também, por exemplo, aqui a gente está dentro da engenharia, né, mas eu quero filtrar aqui, por exemplo, por região. Se eu dar uma olhada na Alemanha, aparece aqui a lista do ranking da Alemanha, e esse aqui é o número da posição no ranking mundial, né? E aqui também tem, então, o percentual de estudantes internacionais, e também tem alguns outros, né, critérios que eles usam para fazer esse ranking. Quem sabe é interessante você dar uma olhadinha. Tem envolvimento com a indústria, pesquisa e tudo mais. Então, não necessariamente olhar só o ranking oficial, o ranking principal, mas dar uma olhadinha naqueles critérios, né, que são mais relacionados aí com os seus objetivos. E eles também têm aqui na área de estudante como começar, quais são as melhores universidades, como aplicar e tudo mais. Algumas dessas informações estão disponíveis de forma aberta, e para outras você tem que se inscrever, mas a inscrição também é gratuita. O QS Top Universities, eles têm vários rankings também, e um dos rankings que eu acho bem interessante deles, eles têm um ranking de Best Student Cities. Então você pode dar uma olhadinha, né, quais são as cidades aí que foram caracterizadas como as melhores cidades para estudantes. Tem rankings por região. Então, se você já sabe que quer estudar na América do Norte ou na Europa, enfim, você consegue ver o ranking por região. E também tem um ranking que é um pouco diferente do Times Higher Education, que é o Graduate Employability Ranking. Nesse ranking aqui, tem a nota que é dada pelos empregadores, né? E também tem uma avaliação aí de em quanto tempo, né, os alunos depois de formados são absorvidos pelo mercado. Então, para quem tem interesse de continuar trabalhando no mercado de trabalho, esse ranking é um ranking bem interessante para ser olhado. Além dos rankings, eu comentei que tem alguns sites, né, mais generalistas de busca, e um deles é o Study Portals Masters. Esse aqui é específico para cursos de mestrado, mas eles também têm essa mesma rede, tem portais para cursos de graduação, de bacharel, de doutorado e tudo mais. E ele, na verdade, ele está recomendado lá naquele Study in Europe. Então, ele é realmente um site oficial, confiável, e tem recomendação dele lá no site do Study in Europe. E aqui você consegue explorar, são mais de 71 mil cursos de programa de mestrado. Tem uma funcionalidade para comparar as opções, para te ajudar a decidir, e informações também sobre a aplicação. Por exemplo, eu vou abrir aqui a área de Engenharia e Tecnologia,
E aqui tem alguns cursos que são featured, eu imagino que deve ter, né, aí uma participação das universidades para divulgar, então não necessariamente são os melhores, mas se você entrar aqui em View All Masters, aparecem algumas opções para filtrar, que são bem interessantes. Você consegue filtrar pela disciplina, pelo país ou pelo continente. Você vê, só na Europa tem 4 mil cursos de mestrado disponíveis através dessa plataforma. Você consegue também selecionar a duração do programa, se você quer o programa de 1 ano e meio, 2, formatos, se você quer um programa full-time ou se você quer part-time para poder trabalhar junto. E aqui estão os degree types que eu mencionei. Então, o mais comum aqui, o MSc, Master of Science, mas também tem Master of Arts, MBA, que é diferente também um pouco do conceito de MBA do Brasil. Enfim, tem vários tipos de cursos de mestrado e é importante que na sua busca você alinhe esse tipo com os seus objetivos pessoais. E aqui também, como eu comentei, tem um filtro por tuition fee, que é os custos que você tem, né, as taxas acadêmicas. Você pode, em teoria, selecionar só os cursos que são entre 0 e 500 euros, mas tenha em mente daí que você está excluindo os cursos mais caros que tem bolsa. Então, você acaba, se você filtrar dessa forma, você acaba excluindo aí as possibilidades de estudar numa universidade bem conceituada, que pode ser que o curso seja caro, mas com uma bolsa, né, com auxílio, você também conseguiria minimizar esses custos. Esse é o Study Portals Scholarship, que é só de bolsa de estudo, ele é da mesma rede, né, desse Study Portals Master, que eu mostrei para vocês. E tem esse outro site aqui também, o educations.com, que eu achei bem interessante, que eles têm um top 10 de lugares para estudar fora. Então, e esse ranking aqui, ele é feito por estudantes. Então, se você ver aqui quais são os critérios, né, os 7 fatores que foram usados para a criação desse ranking, é a facilidade de acesso, como a facilidade de alcançar, né, os goals de carreira, os objetivos de carreira, facilidade de desenvolvimento pessoal, experiência de nova cultura, enfim. Ele é bem voltado, assim, estudantes fizeram uma pesquisa com vários estudantes e chegaram nesse ranking, né? Se a gente dá uma olhadinha aqui nos top 10 do mundo em 2021, vou passar aqui embaixo que tem uma lista. Em primeiro lugar está o Canadá, segundo a Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Holanda, França, Espanha e Dinamarca. Eles também têm o ranking específico para a Europa, então entram alguns outros países da Europa aí na lista, e recomendo então que deem uma lida, né, e depois você consegue também, pelo próprio site aqui, fazer uma pesquisa dos programas de ensino em cada um desses países. Se você quer encontrar as informações em português, tem o site do Partiu Intercâmbio, eles também estão no Instagram, vocês já devem conhecer, mas eles têm uma ferramenta incrível aqui de ferramenta de pesquisa de bolsa de estudos, e você pode filtrar por país, por categoria, então aqui mestrado, MBA, cursos de curta duração, né? E editais abertos e já fechados, e também por país. E a informação aqui já está toda esmiuçada, né, para vocês, mastigadinha em português, e isso também facilita um pouco, porque eles já fizeram aqui a primeira peneira, né, já identificaram quais são os programas que são, de fato, aplicáveis para brasileiros, porque quando a gente está buscando num site mais amplo, né, acaba que a gente se depara com todas as oportunidades disponíveis, mas tem que abrir edital por edital e identificar quais são os editais, né, que se enquadram para brasileiros, para os cursos que vocês estão pesquisando em específico. Então, aqui já tem um pouco mais esmiuçada essa informação, e ainda assim em português, né?
Uma outra opção que eu acho muito interessante é o Erasmus Mundus, né? Eles têm várias bolsas, scholarships, desse Erasmus Mundus Joint Master Degree. Então, eles são cursos que são oferecidos por mais de uma instituição. E aqui tem o catálogo certinho, né, de todos os cursos, mas você pode ver que as aplicações ficam abertas aí entre outubro e janeiro, para quem quer estudar fora no ano seguinte. Então, em outubro desse ano vai abrir as aplicações para quem quiser estudar por esses programas iniciando em agosto, setembro do ano que vem. E são atualmente 149 cursos no catálogo, e você também consegue filtrar aqui por área de estudo e pelo ano de intake, então o ano que você está se candidatando, e normalmente são 3 ou 4 universidades de países diferentes, e você tem a opção de ficar 6 meses em cada e receber um diploma, é um joint degree, não é um duplo diploma, porque isso chega a ser até de 3, 4 universidades, mas você acaba fazendo um curso só, conhecendo aí, visitando 3, 4 instituições e recebendo um diploma também de todos esses países. Tem vários cursos bem interessantes, e também são bem concorridas as bolsas, mas eu conheço várias pessoas que fizeram já esse programa, e com tudo pago, incluído passagem aérea, auxílio para moradia, auxílio para fazer as mudanças, né, porque a cada 6 meses você está se mudando de país. Então, é um programa bem interessante, e eu recomendo que vocês deem uma olhada. E até esse ano aqui eles lançaram os Targeted Countries, então, os países que eles estão de olho, assim, né, eles estão querendo que tem mais bolsas para estudantes desses países, e o Brasil está aqui na lista como uma região alvo para as bolsas de Erasmus Mundus. Certo, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui na lista para falar dos sites. Acho que vamos voltar para a apresentação e depois eu volto para cá para falar dos requisitos. Então, de volta aqui, né, para o nosso passo a passo, com isso a gente encerra a parte do levantamento, né, e eu sugiro que vocês consultem todos esses sites, novamente lá pensando em quais são os destinos, os objetivos e os programas que vocês querem seguir. Façam esse levantamento, coloquem tudo isso numa planilha, né, e vão documentando, porque depois é muito mais difícil de voltar e encontrar aquela informação que você já viu, né? Organize isso tudo numa planilha, no Notion, onde você preferir, e vá listando todos os detalhes que você encontrar dos programas que forem do seu interesse. E quais são os itens que você deveria, né, listar e colocar nessa planilha? País, a instituição, né, os detalhes do programa, e os itens mais importantes, ao meu ver, são os prazos, né, de candidatura, e aqui tem que ficar de olho também que tem prazos que tem programas que oferecem prazos diferentes para se você quiser aplicar com ou sem bolsa, né, e sem bolsa eles chamam de self-funding, então alguns prazos com bolsa são mais restritos do que sem, você tem que aplicar primeiro se você quer concorrer a uma bolsa de estudo, né? Eu listaria também os custos, que, é claro, são bem importantes, né, que podem ou não viabilizar essa ida para o exterior, e colocaria aí, né, a taxa de aplicação, a anuidade, as opções de bolsa, a possibilidade ou não de trabalhar enquanto estuda. E chegamos, então, aos requisitos. E os requisitos de admissão mais comuns
são primeiro, aqueles que comprovam a sua experiência acadêmica, né? Então, o diploma, o histórico escolar, contendo o GPA, que é o Grade Point Average, que nada mais é do que a sua média final, né? Na UFSC, por exemplo, era chamado de IA, IAA, não sei como é que é o caso aí da sua universidade de graduação, mas, enfim, é um índice que mostra o seu desempenho acadêmico, né? E eles devem esses documentos devem estar na língua solicitada. Mas antes de sair aí traduzindo todos os documentos, verifique quais são as recomendações que, enfim, nem todos os programas pedem tradução juramentada, apostilamento, enfim, certifique-se primeiro de quais são as exigências quanto à tradução antes de sair gastando dinheiro aí, mandando traduzir todos os documentos. Temos também, então, as cartas, né, ou EC, Statement of Purpose, Statement of Objectives. Cada instituição usa um nome diferente, aí depende também um pouco das especificidades, né, e eles são documentos mais livres, são documentos que você vai escrever, você que vai formular, mas alguns deles têm regras bem específicas, então já faço uma anotação também, se, por exemplo, tem um número mínimo de palavras exigidos, uma quantidade máxima de páginas, já vão anotando tudo que vai facilitar depois na hora de vocês prepararem a candidatura. O currículo não só deve ser na língua, né, que for solicitada, mas você também tem que certificar que ele vai estar nos padrões daquele país, daquela região, né? Porque isso varia muito também de área para área. Quanto às cartas de recomendação, eu sugiro também que você esteja aqui atento às exigências, porque às vezes eles não só falam, preciso de 3 cartas, eles dizem, né, eu preciso de uma carta, por exemplo, do seu orientador do TCC, ou do seu supervisor de iniciação científica. Algumas universidades colocam requisitos mais claros ou não quanto à recomendação, e, inclusive, algumas não aceitam que você receba essa carta e encaminhe para a universidade, elas querem que as pessoas que estejam te recomendando enviem direto para a universidade, então é bom se atentar a todos esses detalhes, né, e para não deixar passar nada batido. Chegamos, então, na comprovação de proficiência, e aqui também, né, os testes mais comuns são o TOEFL e o IELTS, mas também existem outros testes, e eu recomendo que vocês anotem não só quais são os testes aceitos, mas também quais são as notas exigidas, porque de repente você vai lá, vai fazer a prova e vai ter nota para algumas instituições e para outras não. Então é bom listar também esse critério, que pode ser aí um critério de eliminação de alguns cursos, né? Caso você já tenha feito o teste e não queira refazer para aumentar a nota, quem sabe você tenha que descartar algumas opções por conta da nota que você atingiu. E aí, dependendo, né, do curso que você vai fazer, podem ter alguns outros documentos adicionais. Portfólio, por exemplo, é muito pedido para os cursos de arquitetura, de design, e alguns cursos pedem comprovação de experiência profissional, não só alguns cursos, como algumas bolsas. E tem alguns países que também solicitam a validação, a verificação das credenciais, por exemplo, do seu diploma, não só para se assegurar de que seu diploma é realmente um documento, né, verdadeiro, mas também que o seu curso de graduação ele é comparável aí ao curso de graduação do exterior. Então, algumas instituições pedem para você fazer essa validação de credenciais. E aonde que você pode encontrar esses requisitos de admissão, né? Tanto nos sites das instituições de ensino, diretamente, quanto nos sites oficiais do governo. Então, eu vou voltar aqui para o Chrome, para mostrar para vocês algumas opções.
Voltamos, então, aqui para o site do DAD, dos mestrados na Alemanha. Essa aqui é a ferramenta para buscar os programas oferecidos aí em 2020 e 2021, mas eles em breve devem estar atualizando para o próximo ano. E aqui, daí, você pode fazer os filtros que você quiser, né? Por exemplo, mestrado oferecido somente em inglês. Se colocarmos a área de atuação aqui, por exemplo, em engenharia, você já pode ver que vários cursos aqui que aparecem não têm tuition fee, são oferecidos em inglês, e eu vou abrir um deles aqui para a gente dar uma olhada nos requisitos. Então, como eu falei, o site do DAD é extremamente completo, então, né, tem os detalhes do curso, os detalhes de custo. Aqui, por exemplo, ele informa, né, que não tem tuition fee, ele já dá uma ideia do custo de vida também, de aproximadamente 800 euros por mês, mas tem oportunidades de funding na universidade, então quem sabe você consiga cobrir esse custo mensal aqui de vida, né, com scholarships, com stipends. E a parte interessante de você olhar para os requerimentos aqui, né, os requisitos de admissão no site, por exemplo, da Alemanha, aqui no site do DAD, é que você consegue voltar já, né, tipo, você está aqui olhando quais são os requisitos de admissão desse programa específico, você consegue salvar e comparar com outros programas de forma fácil, né? E voltar também lá para a busca e já olhar para o próximo. Se você sair daqui e entrar no site da universidade em si, acaba que às vezes você se perde aí no meio do caminho, mas, por exemplo, na Alemanha você consegue comparar mais fácil, né? Quais são as diferenças de requisitos entre um curso e outro direto no site do DAD. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui do mestrado de Engenharia Hidráulica da TU Delft, de como encontrar os requisitos no site das instituições em específico, né? E aqui, nos programas de educação, se a gente entrar aqui na área dos masters, eu vou filtrar aqui para encontrar o curso de Engenharia Hidráulica. Então, aqui tem todas as informações, né, sobre o programa, a duração, ele é oferecido em inglês, e também, se eu der uma olhadinha melhor aqui no programa, tem quais são as especializações, qual que é o programa para o primeiro ano, qual que é o programa para o segundo, em termos de matérias e tal, e também os requisitos de admissão. Então, para o curso de engenharia hidráulica em específico, são exigidos conhecimento nessas áreas aqui. E isso, então, vai ser verificado, né, na hora de você submeter o seu histórico escolar, eles vão verificar se você tem conhecimento em todas essas áreas, e de repente, se você não tem, ele não é que você não vai ser aceito, às vezes eles oferecem uma forma de complementar a sua, fazer um bridging program, que eles chamam, ou um pre-master, ou fazer umas disciplinas eletivas a mais para complementar o seu conhecimento, para você conseguir seguir, né, todas as disciplinas aí do master. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no MSc with International Diploma. Esses são os requisitos gerais para todos os cursos da TU Delft. Então, você precisa de um diploma de bacharelado e uma nota, um grade point average, de pelo menos 75%. Então, a sua média, né, a sua nota durante a graduação tem que ter sido acima, pelo menos, né, 7,5. E os testes de proficiência de inglês, aqui no caso da TU Delft, o TOEFL, a nota é de pelo menos 90, o IELTS é de pelo menos 6,5. Então, é pegar e copiando todas essas informações e colando lá
na planilha, que depois você vai conseguir ver quais requisitos, quais programas você atende os requisitos, quais vocês não atendem, e o que você pode fazer, né, para atender. Além dos requisitos de admissão, né, os outros documentos exigidos para fazer a aplicação, como eu falei, o diploma, e nesse caso aqui eles aceitam tanto inglês, francês, alemão e holandês, mesma coisa para o transcript, que é o histórico escolar, transcript. As provas aqui, novamente, de inglês, e a Motivation Letter da TU Delft, ela tem esses requisitos bem específicos, né, de quantidade de palavras, 1.000 a 1.500 palavras, e tem aqui uma lista de tópicos de perguntinhas que você tem que responder. Então, quando você estiver analisando, né, essas informações, tem que ficar super atento a isso, não é só dizer, não é uma carta motivacional no sentido de você, né, se mostrar aí motivado para fazer o curso. Tem algumas recomendações, né, de como escrever essa carta, uma carta normal de motivação, mas além disso, além do padrão, digamos assim, além das recomendações padrões, cada universidade ainda tem a sua especificidade, né? Aqui, por exemplo, eles pedem para falar em 250 palavras qual foi a sua tese, né, o seu TCC, a sua Bachelor Thesis. Além disso, eles pedem o currículo e, como eu falei para vocês, né, tem que ter certeza de que o currículo está adequado ao padrão daquele país, e a TU Delft recomenda aqui o uso do Europass. Isso aqui está cada vez mais comum para todas as universidades. O Europass é uma ferramenta gratuita da União Europeia, onde você consegue organizar todas as informações para o seu currículo e gerar um PDF já final. Você consegue facilmente selecionar o que você quer incluir ou não nesse PDF, e fica lá todas as informações organizadas. Você cria esse perfil e você, inclusive, pode depois usar para aplicar para vagas de trabalho direto pelo site da União Europeia. Então, eu recomendo que vocês, se o interesse de vocês é estudar na Europa, que vocês usem esse padrão. Aqui também tem os requisitos para as cartas de recomendação. Aqui está dizendo se é aplicável, então não são todos os cursos da TU Delft que exigem. E também, como eu comentei, portfólio, que não são todos os cursos que exigem, e outras recomendações. A maioria, né, das instituições hoje, elas já oferecem um checklist, enfim, para te ajudar aí a organizar a sua aplicação, e a aplicação em si é feita pelo site. Na minha época, quando eu fiz lá em 2008, 2012, a gente tinha que ainda mandar tudo pelo correio, esperar, né, torcer para ninguém extraviar os documentos. Hoje, as aplicações são feitas normalmente direto já pelo site da instituição. Em alguns casos, como é o caso ali da França, né, também pode ser feito no site do Campus France, do órgão, né, governamental que regula o ensino superior, e lá você consegue aplicar para mais de uma instituição de uma vez. Ou, se não, direto pelo site das instituições, como é o caso aqui desse exemplo da TU Delft. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, a gente já volta. Então, o próximo passo agora, né, que eu já falei para vocês, que a gente vai pular, seria o passo da seleção. Hoje, né, por causa da restrição de tempo, enfim, a gente vai focar só... Opa! A gente vai focar só nas duas partes, né, na parte de busca e requisitos, e na parte da candidatura de sucesso. Então, vamos pular essa parte aqui de seleção, onde você definiria quais são os seus critérios, né, para escolher o programa que se adequa melhor aí aos seus objetivos, e vamos direto para a parte da candidatura.
E aqui não tem jeito, é a hora que você vai ter que fazer o negócio acontecer, pôr a mão na massa mesmo. Você já sabe quais são as oportunidades, quais são os requisitos, e supondo, né, que você já tem, então, selecionado, feito a sua lista ali de para quais você vai aplicar, é a hora de começar a preparar os documentos, fazer as provas que precisam ser feitas, né, de inglês e alguma outra complementar, se for preciso, e também complementar o seu currículo. Uma dessas você identificou ali que uma universidade pede um requisito muito específico que você não tem, então agora nessa hora você vai se preparar para fazer a candidatura. E o que é, né, uma candidatura de sucesso? Para mim, é aquela que consegue chamar a atenção, né, dos avaliadores e que consegue refletir o seu melhor através dos documentos solicitados. Porque nem sempre você vai ter a chance de conversar com alguém da universidade pessoalmente, com o recrutador e tal. Então, o teu currículo, a tua carta de motivação, eles têm que falar por si só, os documentos que você entregar, eles têm que conseguir transmitir aí todo o seu potencial para ser aceito pela vaga. E você tem que pensar, né, ter em mente aí que os avaliadores estão analisando diversas aplicações, então o teu trabalho é facilitar a vida deles. Se eles tiverem que ficar pesquisando ali, buscando informação, tentando desvendar as informações que estão no seu currículo e nas cartas, né, as chances de você ser aceito diminuem bastante, né? Mesmo que você cumprindo todos os requisitos, não necessariamente você será aceito se você não tiver muita atenção aos detalhes, às formatações, apresente, né, esses documentos de forma que proporcione para o avaliador, né, uma experiência prazerosa enquanto ele está analisando o seu currículo. Existe a chance dele acabar te deixando de lado por estar ali, né, revisando várias aplicações ao mesmo tempo. E eu volto aqui a destacar que alguns programas não têm limite de número de alunos, mas nem por isso quer dizer que todas as aplicações, né, que são submetidas estão aceitas. E principalmente para as bolsas, né? As bolsas têm muita concorrência, então você tem que tentar se destacar ao máximo dos outros candidatos, né? E como é que faz para se destacar, né? Como é que eu faço para me sobressair com relação aos outros? Eu acho que o principal é você demonstrar engajamento com aquela vaga, você mostrar que você pesquisou muito sobre o programa, que você sabe qual é o conteúdo do programa, quais são, como é que funciona durante os 2 anos, o que tem primeiro, o que tem depois, quais são as oportunidades, quais são o que esse programa te oferece, né? Que vai te ajudar a atingir os objetivos que você pensou lá no começo, quando você estava escolhendo ele, né? Então, tentar vincular as suas experiências passadas com os seus objetivos futuros e demonstrar que seguir esse programa de ensino vai te ajudar a atingir essas suas metas. Então, vamos olhar para a preparação dos documentos em específico agora. A gente já listou quais são os documentos mais comuns, né, de uma candidatura. E agora vamos dar uma olhada um a um, né, qual que é o seu papel na preparação. Então, você vai ter que solicitar, né, caso você ainda não tenha, o seu diploma, o seu histórico, né, que tem que incluir o GPA, anota aí, e providenciar as devidas traduções, né. A carta de motivação, que para mim é um dos itens mais importantes, né, é o documento mais pessoal da candidatura, e ali você tem que mostrar, você tem a chance de mostrar, né, o que não está no seu CV e no seu histórico. Então, não repita coisas que já estão no seu currículo, a carta de motivação e o currículo são documentos complementares. E a minha sugestão é que você estruture a carta
de forma bem clara, em 3 partes específicas: a introdução, o corpo e a conclusão. E não esqueça de verificar que todos os requisitos, né, do programa, as perguntas lá a serem respondidas, fazem parte aí desse corpo. E também não ultrapasse o número de palavras, o número de páginas, etc. Se atente bem aos requisitos e estruture muito bem esse documento em introdução, corpo e conclusão. Você também tem que identificar o perfil dos estudantes que a universidade está buscando. Então, normalmente lá no site, junto no programa, eles também têm uma seçãozinha lá falando o que eles esperam, tanto dos alunos que estão entrando nesse curso, quanto do aluno que vai sair, né? Quais são os learning objectives. Então, os alunos que entrarem, eles têm um certo perfil, e após eles seguirem o programa, eles saem tendo adquirido certas habilidades. Você tem que ter tudo isso na ponta da língua e mostrar, então, o conhecimento do programa, listar exemplos de matérias, módulos, atividades que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Esse relacionado àqueles objetivos que a gente comentou lá no começo, né? A carta também tem que estar alinhada com aqueles objetivos. Você também tem que ficar atento e usar as mesmas palavras e termos, né, que a universidade usa na hora de descrever as habilidades e fazer referências ao programa. Procure utilizar das mesmas palavras, né, do mesmo vocabulário, que demonstra ali que você está alinhado com o programa. E releia, leia de novo, pede para o seu vizinho ler, pede para o seu amigo ler, pede para alguém ler. É muito importante que vocês compartilhem essa carta com outras pessoas, para ter certeza que não passou nenhum erro de digitação, que realmente aquilo está fazendo sentido, né? E o mesmo vale para o currículo. Vocês compartilhem, peçam para os amigos de vocês ajudarem, que tem que ter, de alguma forma, alguma revisão. E às vezes você está ali debruçado dias e dias em cima da carta. Se você lê ela mais uma vez ou menos uma vez, você vai acabar não vendo, né, da mesma forma que se você passar para uma pessoa que está de fora ali, dar uma olhadinha. Falando em currículo agora, né, certifique-se de que ele esteja formatado, né, eu já falei, e que tenha o conteúdo adequado para aquele país, né. Tem diferenças entre os padrões de currículo, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, que são bem gritantes, assim. Uma delas, por exemplo, é a questão de colocar foto ou não colocar foto. Se bem que cada vez menos a foto está sendo exigida para evitar problemas discriminatórios, né, por exemplo, mas uma dica legal que eu deixo aqui para vocês é dar uma olhada no site da universidade mesmo, porque às vezes eles têm o Career Center, ou uma página lá que às vezes por sorte é aberta, que é voltada para os alumni, então para os alunos que estão se formando lá. Às vezes tem esses sites sobre carreira, onde eles dão orientação de como escrever o currículo, né? Então, nada melhor do que usar as próprias dicas da universidade que você está aplicando para ter certeza de que o seu currículo está adequado para aquela vaga. Dei uma pesquisadinha, então, nas informações dos Career Centers das universidades que vocês estão interessados. E eu já falei para vocês também, né, do Europass, quando eu mostrei o exemplo ali da TU Delft. Então, na Europa também é muito comum usar o Europass, e é uma ferramenta gratuita, disponibilizada pela União Europeia. Eu recomendo que todos que buscam oportunidades por aqui, que utilizem. Quanto às cartas de recomendação, você vai ter que se programar para solicitar elas com antecedência, e principalmente para passar instruções claras, né? Quando você for solicitar, você tem que dizer para a pessoa bem certinho quais são as informações que tem que estar ali. E às vezes, e acontece com frequência, na verdade, a pessoa acaba pedindo para você escrever a carta, né, dar um direcionamento pelo menos,
então você acaba que tem uma participação ativa aí também na preparação das cartas de recomendação. Quanto às provas de proficiência, também exige bastante planejamento. Você vai ter que definir aí qual é o método de estudo, né, qual é a forma de preparo, se você vai estudar sozinho, se você vai fazer um curso. Você tem que verificar também quais são as datas que as provas são oferecidas e também os prazos de submissão, né, desse documento para as vagas. Algumas universidades oferecem um aceite condicional, ou seja, você pode fazer toda a sua aplicação, enviar todos os documentos da candidatura, e se você for aceito, aí você é aceito condicionalmente, e depois você tem um prazo para apresentar essa comprovação de proficiência, mas não são todas que aceitam que você entregue essa comprovação depois. Grande parte delas exige que você já, no mesmo pacote, né, inicial, de candidatura, forneça já também a prova de proficiência. O mesmo equivale para o processo de validação e verificação das credenciais. Não são todas que exigem, mas as universidades que exigem, é bom você ficar atento que tem prazos aí, né, para serem cumpridos, e às vezes você tem que entregar o seu documento, né, o seu pacote para validação com uma certa antecedência para receber o resultado dessa validação a tempo de aplicar para a vaga da universidade em si. Então, e agora que você já sabe, né, como encontrar as oportunidades e como montar a sua candidatura de sucesso, você já pode começar aí a colocar a mão na massa, né? E eu digo que é só colocar a mão na massa, mas não é bem assim, né? Porque é bastante coisa, e eu sei que você tem capacidade aí de trilhar o seu próprio caminho, né? E fazer a sua candidatura sozinho, mas eu acredito que juntos a gente sempre, né, é capaz de ir mais longe. Então, foi por isso que eu criei, né, a jornada da pós no exterior, para conseguir ampliar o meu impacto, né? Antes eu fornecia esse tipo de serviço de acompanhamento, de mentoria de forma individual, mas agora eu resolvi construir essa comunidade de indivíduos, né, com esse mesmo propósito de estudar fora. E, além disso, eu queria muito democratizar esse meu serviço de mentoria para tornar o valor dele mais acessível, né, em termos monetários, e conseguir atingir mais pessoas ao mesmo tempo. Então, juntos, né, os integrantes da jornada irão aprender a montar um planejamento e irão dar um passo a passo de cada vez para cumprir as metas estipuladas e atender os prazos e conquistar a tão sonhada vaga. Eu não preciso nem falar para vocês, né, que hoje em dia a gente está super sobrecarregado, cheio de coisa para fazer, e às vezes fica difícil, né, a gente manter o foco, encontrar a disposição para fazer o que tem de ser feito, né, nas pouquinhas horas que sobram do nosso dia. Então, a gente acaba adiando, né, os nossos próprios sonhos para cumprir os compromissos inadiáveis do trabalho, da faculdade, ou seja lá do que for. Então, eu venho fazer um convite aqui para vocês para tratar a sua candidatura para pós com a mesma seriedade que vocês tratam um outro curso que vocês estejam fazendo, ou um projeto que você assumiu com seu supervisor, né, seu chefe, seu cliente. Então, por isso, eu criei a jornada da pós no exterior, onde vocês terão a possibilidade de assistir às aulas e obter todas as ferramentas necessárias para construir essa candidatura, né? Além de poder tirar todas as dúvidas comigo ao vivo durante mentorias mensais em grupo ou através do grupo de suporte no Telegram. E tudo fica muito mais fácil, né, quando a gente tem o apoio de quem já trilhou esses passos e quando a gente se rodeia de pessoas que estão com o mesmo objetivo, né, que a gente, que estão seguindo o mesmo caminho. Então, eu queria convidar vocês para dar uma olhada aqui no conteúdo da jornada e fazer parte da jornada junto comigo.
O conteúdo da jornada, né, como eu falei para vocês, né, tem várias fases nesse processo de candidatura. Hoje aqui nós olhamos para pequenos pedaços, né, dessa jornada completa. E então, dentro da jornada da pós no exterior, nós vamos olhar para todas as fases, todos o passo a passo que é necessário para atingir o destino final, que é uma pós no exterior, né? E cada uma dessas fases vai estar dividida em várias aulas que você pode assistir no seu ritmo, quando quiser, e além de ter esse acompanhamento mensal durante as sessões de mentoria em grupo. Na fase número 1, que se inicia, na verdade, hoje, a partir de agora, a partir dessa semana, você chama mapeamento e seleção das oportunidades, e você irá aprender como encontrar as oportunidades, né, que eu já mostrei aí, que são várias formas, mas além de encontrá-las, né, saber quais são os tipos de cursos oferecidos, as características e as principais diferenças, e como funcionam os sistemas de ensino superior no exterior, né, que a gente viu que também varia de país para país. Além de identificar os programas de estudos e as instituições que se alinham com o seu perfil, definir os requisitos de admissão e quais são os documentos exigidos, e também dar um passo a mais aí, verificar quais são os tipos de bolsa e como financiar o seu estudo, né? Como encontrar essas opções de financiamento para viabilizar esse seu projeto. E também fazer uma estimativa aí de custo do projeto de vida, né? Então, desde passagem, moradia, todos os custos que são envolvidos, não só, né, as taxas acadêmicas, mas fazer uma avaliação do custo completo desse seu projeto de vida de estudar fora. Na segunda fase, que é a fase de candidatura e submissão da aplicação, eu vou te ensinar como preparar a candidatura de sucesso. A gente olhou hoje, né, o que eu considero uma candidatura de sucesso e quais são todos os documentos que fazem parte dessa candidatura, mas você vai aprender, então, como preparar, adequar, formatar o seu currículo, escrever a carta de motivação e saber como pedir as cartas de recomendação, né? Além disso, quais são os tipos de tradução de documento que existem e quando você vai precisar de um ou de outro, e também se o apostilamento é necessário ou não, e, por fim, como fazer a aplicação. E depois que você recebeu o aceite, né? E agora, o que você faz depois de ser aprovado? Essa fase ainda está em desenvolvimento, mas estará disponível em breve também, logo após a segunda. E aqui você vai aprender como fazer transferência de dinheiro para o exterior, como fazer a solicitação de visto, se você precisa ou não de seguro de saúde, como obter, como encontrar acomodações, além de outras dicas de sobrevivência para você tirar o melhor proveito da sua estada no exterior. E, como eu falei para vocês, né, como é que vai ser a entrega dessas aulas? A partir de agora, né, a partir de hoje, deu-se início aí a fase 1, com um workshop, e a cada semana nova vai ser liberada uma nova aula. Se você estiver assistindo, né, o vídeo aqui ao vivo, você vai ter a chance de participar da criação desse conteúdo e participar ao vivo de todas as fases. Mas se você não estiver assistindo esse vídeo ao vivo, pode ser que essas aulas já estejam gravadas e disponíveis na plataforma, e você pode assistir elas a qualquer momento que você quiser, né? Mas a fase 1, então, inicia-se hoje, vai até a última semana aí de junho, onde nós vamos falar do mapeamento, detalhamento, custos e seleções. A fase 2 se inicia na última semana de junho e iremos desvendar aí todos os detalhes de como escrever o currículo, a carta de motivação, como solicitar as cartas de recomendação e montar o seu pacote de submissão. E a partir de agosto entraremos, então, na fase 3, que é já a preparação, né, para o seu embarque rumo a essa pós-graduação no exterior. E as próximas mentorias em grupos, né, serão realizadas uma vez por mês, a próxima sendo aí no dia 22 de maio, a seguinte em 26 de junho e a outra no final de julho. Ao longo da jornada, né, serão disponibilizados também materiais de apoio, né, auxiliares, como planilhas para te auxiliar no planejamento e na escolha das oportunidades, estabelecer critérios de seleção, fazer análise de multicritério para definir quais são as oportunidades que mais se encaixam com o seu perfil, com os seus objetivos, né? E para fazer a estimativa de curso
e exemplos e modelos dos documentos também. Então, a partir de agora, nós temos uma aula por semana e vamos construindo passo a passo o caminho para a sua aprovação e, na sequência, para o embarque rumo a essa pós-graduação no exterior. E, além das aulas, você terá acesso ao grupo de apoio no Telegram, né, para interagir com os demais membros da jornada. Afinal, se a gente estiver junto aí, conversando, enfim, se mantendo alinhado, o seu processo vai garantir que tenha mais fluidez, né, que você não fique estagnado, não fique parado, que você tire as suas dúvidas assim que elas forem surgindo, e sem falar nas mentorias em grupo, né, que vão ser realizadas uma vez por mês, e eu vou estar lá disponível para te dar todo o suporte necessário para você chegar mais perto desse seu objetivo. E por quanto tempo, né, você pode estar se perguntando por quanto tempo você terá acesso a esse conteúdo. A jornada, né, ela vai ser um serviço de assinatura como o Netflix. Então, quando você estiver pagando a mensalidade, enquanto você estiver pagando, você terá acesso a todo o conteúdo que já foi gravado, as novas aulas semanais, e terá a chance de participar ao vivo dessas aulas semanais, além das mentorias mensais e grupo. E quando você parar de pagar a assinatura, você deixa de ter acesso ao conteúdo. Se você fosse contratar esse pacote de serviço de mentoria individual, se fosse fazer um pacote comigo dos serviços, incluindo todas essas fases da jornada, o acompanhamento, as sessões de mentoria ao vivo, o investimento seria de aproximadamente €500. Mas com o serviço de assinatura da jornada, né, você vai ter todo o acesso ao material desenvolvido para você, ter autonomia de dar os seus passos por conta própria, né, de montar a sua candidatura, acesso ao grupo de apoio, acesso às sessões de mentoria ao vivo mensal, e tudo isso por apenas €5 por mês. Então, se você fez a engenharia reversa, aí, né, o cálculo, para você pagar o que seria o meu serviço individual de mentoria, você precisaria ficar 8 anos gastando esses €5 por mês para chegar no valor aí de uma mentoria individual, né? Mas, como eu falei para vocês, a ideia é que você consiga preparar a candidatura o mais rápido possível, receber a aprovação o mais rápido possível, e o que eu quero é que você deixe de pagar logo essa assinatura, porque quando você deixar de pagar ela, significa que você foi aprovado e que você realmente chegou no destino final da jornada, que é fazer uma pós no exterior, né? E o valor promocional, né, desse de €5 mensais é por tempo limitado, então eu deixei disponível aí já o link no chat, clica no link e já garante sua vaga, que tem várias oportunidades, várias promoções agora para quem está iniciando nessa turma 1. E se você está assistindo, né, o vídeo agora, o link está no chat, se não, ele está na descrição do vídeo. Mas, além das aulas e das mentorias, né, oferecidas por mim, você ainda vai ter acesso a vários bônus. Um deles, começando pelo bônus de proficiência de inglês. Como eu falei para vocês, não tem como vocês fugirem, né, do teste de proficiência de inglês. E eu consegui convidar uma especialista em TOEFL, ela vai trazer uma aula bônus para nós, ela vai explicar, então, quais são as dicas, né, para você fazer, como funciona a prova, qual é a estrutura da prova, ela vai responder as dúvidas mais frequentes, né, e também trazer os segredos por trás dessas maiores pontuações. E esses bônus, né, eu vou adicionar outros bônus futuramente com especialistas da área de planejamento financeiro para te ajudar a organizar essa sua jornada, e também uma preparação emocional com psicólogos para te ajudar a seguir esse caminho, que é cheio de desafios, né, mesmo na fase de preparação, até depois na fase de adaptação no novo país. E eu estou tão feliz em realizar esse projeto, né, de tornar esse meu serviço mais democrático, que eu criei uma oferta especial para você que vai fazer parte da primeira turma. Eu vou sortear entre os 10 primeiros, né, que se cadastrarem, né, que se inscreverem até o dia 25 de maio, um pacote de assessoria, né, contemplando a revisão de um currículo e uma carta de motivação, no valor de €100. Então, para você que se inscrever entre os 10 primeiros, eu vou fazer um sorteio e eu vou revisar o seu currículo e a sua carta de motivação antes de você fazer a aplicação.
E eu tenho uma oferta ainda mais especial para os 3 primeiros inscritos. Então, se você se inscrever agora, se você estiver assistindo aí o workshop, já pode clicar no link, porque os 3 primeiros inscritos vão ganhar de presente uma consultoria individual comigo, né, de 1 hora de duração, no valor aí de 60 euros. Então, você vai pagar 5 euros por mês, desse primeiro mês, né, e já vai ter uma consultoria de 60, no valor de 60 euros, sem contar que vai receber todo o acesso ao conteúdo do programa, das aulas semanais, da participação no grupo no Telegram e também das mentorias em grupo mensais. E, né, eu sei que está todo mundo sem tempo, né, mas você também que está sem tempo sabe daquela velha máxima que tempo é questão de prioridade, né? Se você não está encontrando tempo para se dedicar para o plano de fazer um mestrado fora, você está deixando seu sonho de lado, né? Porque o projeto de estudar fora realmente exige tempo e dedicação. Então, que tal você entrar na jornada hoje e se comprometer hoje com esse plano, né? Fazendo parte desse grupo de pessoas que estão querendo seguir pelo mesmo caminho de você? Com certeza, se você entrar no grupo, se você fizer parte dessa jornada, você vai parar de se auto-sabotar e vai, de uma vez por todas, aí, fazer tudo que tem que fazer, tomar as atitudes que têm que ser tomadas para preparar a sua candidatura. E se ainda assim, né, se você não conseguir organizar para assistir as aulas ao vivo, as aulas vão ficar gravadas, você pode consultar quantas vezes quiser, né? O importante é você estar junto nesse barco com outras pessoas, né, que também estão tentando trilhar esse mesmo sonho, esse mesmo caminho de conseguir fazer uma pós no exterior. Então, assinando a jornada hoje, né, você tem acesso a esse valor promocional de 5 euros por mês, que é por tempo indeterminado, e você você vai ter garantia de pagar esse valor até fazer o cancelamento. Se você mudar de ideia e resolver não continuar fazendo parte do grupo, é só você cancelar e o valor vai ser reajustado em breve, mas somente vai ser reajustado para as novas assinaturas. Se você quiser estudar a partir de 2022, aí 2021, 2022 fora, essa é a hora de você começar a fazer a sua candidatura, organizar a sua candidatura e a sua documentação, porque nos próximos meses serão lançados vários editais e as melhores oportunidades só serão aproveitadas por quem estiver preparado no momento que elas surgirem, né? Então, quantas vezes você já não viu aí, né, um anúncio de bolsa com os prazos encerrando nos próximos dias e estava sem a documentação pronta para aplicar, né? E falando em bolsa, né, eu também já falei para vocês que eu criei esse serviço, né, de assinatura, na forma de assinatura com valor extremamente acessível para conseguir democratizar esse meu serviço, né, e atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, por isso que eu fiz ele dessa forma, de assinatura mensal. Você paga somente 5 euros por mês e tem a chance de conhecer melhor o conteúdo da jornada sem se comprometer com alto investimento inicial, né? E, além disso, eu quero te dar a garantia, então eu quero depositar o risco todo do meu lado. Se você iniciar a jornada hoje e entender que não era bem isso que você estava esperando, né? Temos uma garantia incondicional de 15 dias, e se você solicitar o reembolso dentro de 15 dias, eu faço um reembolso na hora e devolvo seu dinheiro, sem questionamento e sem ressentimento nenhum. Se você se inscrever agora, você vai ter direito a todas as ofertas, né, de lançamento que eu falei, e o risco fica todo comigo. Se você mudar de ideia, eu devolvo seu dinheiro na hora. Eu também sei, né, que o cenário aí atual é de incertezas, né, instabilidades, por isso, se você mudar de planos, por qualquer que seja o seu motivo, é só cancelar a assinatura, e se quiser retornar no futuro, você pode retornar, porém com o valor reajustado. Então, você tem 3 opções, né, agora, continuar estruturando o seu planejamento e a estrutura da candidatura no caminho solo, e eu acredito que você tem, né, todas
você consegue todas as informações necessárias para fazer uma candidatura por conta própria, assim como eu fiz a minha lá em 2012. Se você for uma pessoa organizada, focada, disciplinada, você consegue fazer isso tudo sozinho. Você também pode adiar um pouco mais o seu sonho, não tem problema nenhum, pode encontrar outras alternativas aí, né, de serviços de mentoria e suporte para candidaturas no exterior, ou você pode vir junto comigo agora, se inscrever na jornada, e eu vou te guiar por todas as etapas desse trajeto que eu te apresentei, economizando, simplificando sua vida, economizando tempo, que é seu bem mais precioso, e reunindo tudo num só lugar, né, todo o conteúdo que você precisa para tirar o seu sonho do papel. Lembrando que você, se você optar por esse serviço e mudar de ideia dentro de 15 dias, você pode usar essa sua garantia e eu devolvo o seu dinheiro. Então, basta se inscrever clicando no link que está no chat ou na descrição do vídeo, se você está assistindo ele depois. E não se esquece que os 3 primeiros receberão consultoria individual e os 10 primeiros participarão do sorteio da revisão de currículo e carta de motivação. E se você ficou com alguma dúvida, eu vou abrir agora um espaço para vocês fazerem as perguntas, ou se não, pode me chamar, mandar mensagem lá no grupo depois, ou me chamar no privado lá no grupo do Telegram. Tá ok? Eu vou parar a gravação, então, agora, e a gente pode abrir aqui para conversar.